Pastor da igreja da cidade há 20 anos. Assumiu a igreja com 600 membros e hoje consta com aproximadamente 16 mil membros. Mais de 170 ministérios e 1.200 células, com 7 extensões na cidade de São José dos Campos e 17 igrejas em outras cidades. Casado com a pastora Leila Paz há 25 anos, eles têm 4 filhos: Ana Carolina, Ana Beatriz, João Pedro e João Vitor. Um dos maiores pastores influentes dessa geração. Com muito orgulho, recebam o pastor Carlito Paes. Queridos colegas pastores e pastoras, muito boa noite, graça e paz, queridos irmãos e irmãs, líderes, Deus abençoe as suas vidas. Você foi inspirado e abençoado com o Ministério de Louvor e Adoração? Muita energia, muita pegada, muita unção aqui nesse ministério. Glória a Deus por isso. Que bom que você está aqui. Quando a gente vem para uma conferência, isso diz bastante sobre a gente. Algumas coisas, quando você sai de casa e vem para uma conferência, diz que você é aprendiz, diz que você não sabe tudo, diz que você quer rever, está dizendo que você está vivo, está dizendo que você está em crescimento, está dizendo que você é discípulo, e isso é muito bom, porque só as pessoas que têm esse espírito, elas de fato vão chegar a lugares que não chegaram. Meu ministério não é o mais relevante, não é o mais importante. Deus está trabalhando no mundo inteiro. Quando eu abro a janela para ver outros ministérios, eu também cresço e aprendo. Obrigado, pastor Marcos, pelo convite para estar aqui. Deus abençoe a sua vida, seu ministério, seus pastores aqui com vocês. Que os melhores anos da Batista Renovada aqui em Goiânia ainda estejam por vir. Amém? Sejam muito gratos pelo tempo que se passou para chegar até aqui. Mas não vivam desse passado, porque o passado já passou. Seja grato por ele, mas não viva olhando para trás. Tem que viver agora olhando para frente, rumo ao destino profético que Deus tem para vocês. O pior lugar para se viver na face da terra é no passado, porque o passado não volta mais. Por melhor que ele foi, ele não volta. Por pior que ele não foi, ele não volta. Então, se ele foi ruim, liberte-se desse passado. Peça a Deus que tire da sua mente todas as prisões, todas as fortalezas, todos os sofismas. Se você sofreu um abuso, se você sofreu uma injustiça, uma ingratidão, trate isso no seu coração e entregue para Deus. Pastor Rick Warren diz que para um passado negativo, a melhor coisa é uma pá. Você pega uma pá, abre um buraco, enterra todas as experiências ruins, negativas, e sobe em cima e você vai ficar mais alto do que estava antes. E olha para frente. Agora, se o seu passado foi muito bom, foi positivo, foi feliz, foi abundante, aí você então celebra agradecendo por isso e acredite que, com certeza, esse Deus que fez tão bem no passado vai fazer melhor ainda. Quantos pastores e pastoras nós temos aqui? Eu pedi que vocês ficassem de pé, todos os pastores e pastoras desta igreja ou de outras igrejas evangélicas podem ficar de pé. Eu queria que você desse uma salva de palmas para esses nobres. Tudo gente de primeira qualidade. Aqui não tem pastor ruim. Se fosse ruim, não teria vindo. Gostaria de ler com você a Bíblia Sagrada e depois orar. Pega um papel, pega uma caneta. Você está bem? Está tranquilo? Está com expectativa de receber de Deus? Eu não tenho o que te dar, sou um pobre pregador, pecador como você, mas eu sou amigo de Deus e Deus me deu uma palavra para compartilhar com você. Eu sou um profeta, um carteiro, um mensageiro de Deus a entregar uma mensagem. Não é a minha palavra que tem algo para mudar a sua vida, mas a palavra de Deus na minha vida pode mudar a sua. Então, vamos lá então, Marcos capítulo 2, de 1 a 12. Diz assim, Marcos, Evangelho de Jesus, capítulo 2, versos de 1 a 12, diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente na cidade em Cafarnaum,
O povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Verso de número 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali então, juntos, os mestres da lei, raciocinando no seu íntimo. Porque este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Verso de número 8. Jesus logo percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E ele lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados são perdoados, ou dizer: levante, pegue a sua maca e ande? Mas para que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Verso 11. Eu lhes digo: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a sua maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Vamos dizer isso juntos? Nunca vimos nada igual. Amém? Fica de pé mais uma vez. Vamos agradecer a Deus por esse tempo que se chama hoje. Porque somos igreja do Senhor Jesus, chamado para viver num tempo que não é o tempo que se deixa levar pela crise. Porque a crise é da política, é da economia, é do governo, é do PMDB, é do PT, é do PP, é dos partidos políticos, é institucional. A crise é dos homens, a crise faz parte da natureza terrena dos homens, ela é temporal, ela é passageira, mas nós somos um povo de um reino, e esse rei, ele governa, esse rei tem tudo em suas mãos, esse rei se chama Jesus Cristo de Nazaré, ele vive, ele reina, ele governa. E tenha certeza, todas as crises passam, porque tempestades passam. Levanta-se governo e cai governo, levanta cidades e cai cidades, impérios se levantam e caem, mas a igreja do Senhor Jesus prevalece. Há 2000 anos a igreja do Senhor Jesus prevalece. Você, em última instância, você não é brasileiro, você está brasileiro. Você é cidadão do reino de Deus. E este reino, ele é marcado por um rei, e um rei que está vivo, que governa, que tem tudo em suas mãos. Então, você faz parte do reino, você é filho deste reino, e o Senhor não te chama de súdito, mas te chama de amigo, de filho, para reinar com ele em vida. Então diga comigo: a crise vai passar, e a igreja triunfará. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta conferência, obrigado pela Igreja Batista Renovada aqui de Goiânia, que abre as suas portas para aprender, para crescer, para rever, para alinhar pensamentos, para alinhar visão, foco, para trazer o céu à terra. Obrigado pela noite de ontem, obrigado pelo pastor Neil Barreto, obrigado pela manhã de hoje, pelo tempo de mentoria nesta manhã. Obrigado por essa segunda noite, que os céus estejam abertos aqui, Pai, e o fluxo do céu venha sobre a terra. Use a minha vida agora, use a vida do pastor Marcelo Toschi, e saímos daqui afinados, alinhados contigo e empoderados para viver tudo que o Senhor tem para nós. Obrigado pela rede Inspire de Igrejas, obrigado pela liderança do pastor Fábio Machado, que coordena aqui. Obrigado a Deus pela liderança de cada pastor aqui que se levantou junto com a sua esposa. Deus, abençoe cada ministério aqui representado, cada igreja aqui representada. Tudo que o Senhor tem para nós, nós recebemos. Tudo que o inferno tem contra nós, repreendemos, pisamos na autoridade do nome de Jesus. Pai, abençoe a vida do pastor Marcos, a sua esposa que está se recuperando de uma cirurgia. Abençoe a tua serva com poder, que ela fique curada e recuperada plenamente em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor aqui está, e onde o Senhor está, há abundância, onde o Senhor está, há provisão.
Pai, em nome de Jesus nós assim oramos e recebemos tudo que o Senhor tem para nós, no nome forte, poderoso de Yeshua HaMashiach, é o teu nome, amém. Glória a Deus. Uma igreja relevante, esse foi o tema que o seu pastor me deu para desenvolver aqui. Nós temos um paradigma maior. Que paradigma é esse? A igreja primitiva, onde tudo começou, é a igreja de Jesus, que está narrado em Atos dos Apóstolos. E a Bíblia fala, em Atos capítulo 16, 5 e 2,43, está aí no multimídia, você pode ler comigo, que a igreja saudável, ela se desenvolve, ela cresce, ela não fica voltada para si mesmo. Leia comigo, todos juntos. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, todos juntos, cresciam em número a cada dia, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que é a nossa igreja mãe, a igreja original lá em Jerusalém, era uma igreja que crescia. Então, pastor, querido líder, você tem que ter um coração voltado para o crescimento da igreja. Tem muita igreja que não cresce porque os seus membros não querem crescer. Eles querem ficar como um clubinho social, mas tá bom aqui. Você precisa querer que a igreja cresça. Você precisa orar pelo crescimento da igreja. Você precisa trabalhar pelo crescimento da igreja. Porque a igreja primitiva crescia. Com relação a crescimento, nós não podemos cair em dois pecados. Você não pode cair no pecado da numerolatria. Você adorar os números. Você não pode cair no pecado da numerofobia. Ter medo dos números. Você tem que ter uma relação saudável com eles. A minha Bíblia, o meu Deus, não tem problema com números. Tanto é que no livro do Gênesis, no livro da lei mosaica, no Pentateuco, tem um livro que se chama o quê? Números. Então mostra que Deus não tem problema com números. A Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, tem estatísticas. Fala de 10, de 12, de 70, de 2.000, de 5.000, de 144, até a visão do paraíso contou 144.000. Então, Deus não tem problema com números. Do Gênesis ao Apocalipse você tem relatórios de números e estatísticas. Número de pessoas, número de profetas, número de cidades, número de igrejas. Por que a gente sabe que tinha 7 igrejas na província da Ásia Menor? Porque alguém contou e registrou e foi João numa visão. Então, meu irmão, não tenha problemas com números. A sua igreja tem que ter estatísticas. Se você for lá em São José, na hora do culto, você vai ver, um pouquinho antes da mensagem, o pessoal, sabe aquele negocinho de avião que o pessoal passa contando? Lá nós temos também, porque nós precisamos saber quantas pessoas estavam lá, sem nenhum problema. Brasileiro, por vezes, seja muito bem-vindo, pastor Marcelo Toschi. O melhor sempre está por vir, né? O melhor sempre está por vir. Meus irmãos, aqui é uma igreja bíblica. O pastor Marcos é um homem bíblico e ele gosta de milagre igual de Jesus, que o vinho bom vem sempre depois. Então pode ter certeza que eu vou estar aqui com vocês só no vestibular, só na sala de embarque, só na plataforma, porque daqui a pouco ainda mais poder e vai descer do céu, porque o pastor Marcelo Toschi ele está pingando ali, ó. É verdade. Obrigado, queridão. Amo você. Pastor Marcelo vai pregar hoje. Amanhã também ele vai falar como que a igreja dele cresceu exponencialmente. A minha igreja dele se parece bastante. Temos histórias muito comuns. Nós éramos aqueles batistas ortodoxos, xiita, casca grossa, né? Você sabe que tem islâmico xiita. Nós éramos batistas chatos, né? Mas Jesus ama todo mundo, teve misericórdia de nós. Só que aconteceu uma coisa, na minha vida e na vida de Marcelo. Antes de Deus mexer na igreja, Deus mexeu conosco. Sabe por quê? Que Deus, os homens podem não ser fiéis, mas Deus é fiel. E quando Ele coloca um pastor, esse pastor vai ser a lei da tampa. Ele pode estar carregado de bênçãos, ele pode estar carregado de unção, de poder, de frutos, para derramar numa igreja.
Mas se o profeta daquela igreja, o pastor daquela igreja, não estiver buscando, aberto, ele vai ser a cobertura da igreja, mas no sentido negativo. Ele vai ser cobertura no sentido de tampa. O pessoal que estiver embaixo dele não vai receber, porque ele vai estar impedindo o fluxo do céu. Tem muito pastor hoje, no Brasil todo, não é só batista, de todas as denominações, que estão sendo tampa. O céu está carregado de chuva, está carregado de bênção, e Deus quer abrir literalmente as comportas sobre a igreja. Mas o pastor é o líder. Então, Deus espera que o pastor se abra, que o pastor busque o Espírito, que o pastor faça jejum, o pastor faça oração, para que aí venha o mover do Espírito, primeiro sobre a vida do pastor e depois sobre toda a igreja. E assim aconteceu com Marcelo, assim aconteceu comigo, e acredito que a história não deve ser diferente de outros pastores que fizeram também um processo de transição. Então, pastor, você é a chave. Você ou vai ser instrumento de avivamento na sua igreja, ou de estagnação na sua igreja. Você tem que escolher. Ok? Ou você vai ser instrumento de avivamento, ou você vai ser instrumento de estagnação. Você que escolhe. Porque Deus trabalha com você. Somos chamados para ser cooperadores de Deus. Deus é um gentleman. Jesus é um lorde. Ele bate porta. Ele não arromba. Ele convida, ele chama pelo nome, ele abre a porta, ele espera convite. Entende? Você pegou aí? Estamos juntos? Está na mesma página? Então diga assim: meu Jesus, pode entrar, que a minha vida é a tua casa. Amém? Continue fazendo esta oração. Queridos, então vamos lá. A igreja relevante. Então, se a igreja primitiva, assim eram as igrejas em Atos dos Apóstolos, fortalecida na fé e crescida em número a cada dia. Você já aqui tem que pegar um princípio, querido. Sua igreja só vai crescer em número com saúde se ela for fortalecida na fé. Igreja não é supermercado de gente. Nós não queremos uma igreja cheia por cheia, porque uma igreja pode estar cheia de gente, mas não cheia do Espírito Santo. Uma igreja pode estar cheia de gente e não estar cheia de propósito. Uma igreja pode estar cheia de gente e não estar cheia de espiritualidade saudável, porque gente também enche clube, bares, espaços, enche muitos lugares. Mas a igreja precisa ter mais do que número. É interessante nesse texto que é bem claro que antes de falar nos números, a fé é em primeiro lugar. Diga comigo, a fé em primeiro lugar. Então é uma fé bíblica, uma fé praticada, uma fé em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, fé na palavra, uma fé em Deus. Não é uma fé panteísta também, de fé na fé. Fé não resolve nada. Por isso que Jesus diz, a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Então, note bem, a questão não é a fé na fé, porque senão Jesus teria dito que a gente teria que ter uma fé muito grande. Não é uma fé muito grande, a fé pode ser pequena, mas depositada no Deus certo. No Deus certo. Por exemplo, um muçulmano que pega e se explode em nome do seu Deus e da sua fé. Ele tem muita fé, enorme, muito maior do que um grão de mostarda, mas depositado na pessoa errada. Agora, lá no Vale do Paraíba, ali onde eu resido, muitas pessoas andando dias e dias, alguns carregando coisas, outros carregando objetos, e aquelas pessoas têm muita fé. Andarem noites a fio, cruzarem estado todo, cidade inteira. Elas têm muita fé. Mas se eu tenho uma grande fé depositada num Deus pequeno, não adianta nada. Se eu tenho uma grande fé depositada na pessoa errada, não tenho nada. Você tem que ter
uma pequena fé, do tamanho de uma pequena nuvem, do tamanho da palma de um homem, pode ser uma semente de um grão de mostarda, mas é colocada na pessoa de Deus, Jeová, Rafá, aquele que providencia todas as coisas, tudo vai acontecer. Assim foi com a igreja primitiva. Então a igreja era fortalecida na fé, crescia em número a cada dia. E o que acontecia? Um efeito natural disso. Fé, junto com esse desejo de crescer, uma igreja que não quer ser pequena. Todos estavam cheios de temor, todos tinham as maravilhas de Deus e todos estavam unidos ali sob a liderança apostólica da igreja. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. A vida é muito grande para ser vivida de forma pequena. A vida é muito grande para ser vivida de forma pequena. Então, Deus te deu uma vida linda, você tem uma mente extraordinária, um coração, você tem pulsos, você tem neurônios trabalhando, você tem sentidos, você tem órgãos, você tem membros, e juntos nós somos o corpo de Cristo. Então uma igreja deve se recusar a não ter fé, uma igreja deve se recusar a não querer crescer, porque você tem uma vida linda, uma vida maravilhosa. Segundo o Salmo 8, você foi feito pouco abaixo dos anjos, você é a obra-prima da criação, você é a joia da coroa. Recuse-se a ter uma vida pequena e consequentemente vamos recusar a ter uma igreja pequena, não só no sentido numérico, mas no sentido de visão também. Queremos uma grande igreja para um grande Deus, para abençoar uma grande nação, para a honra e glória do Senhor. E para isso, gente, não podemos ficar aí só olhando os problemas. Paulo já disse, em Romanos capítulo 5, verso 16, aproveitando ao máximo que cada oportunidade, pode passando aí, me acompanhe por favor, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, os dias são maus. Você não pode esperar que o dia vai ficar bom para você fazer alguma coisa. Olha para cá, o mundo não vai melhorar, o diabo não vai se converter, mas você tem uma grande fé e você é a joia da coroa. Então, você já tem que agir já. Eu estava lendo essa semana e ministrando para a nossa equipe ministerial em Romanos capítulo 1. E é interessante como Paulo, lá em Romanos, ele diz, fomos chamados para ser santos em Roma. Gente, imagina o que era ser, pastor, um cristão em Roma. Era o lugar mais devasso da época, da terra. Era um lugar de maior perseguição, era um lugar de maior dificuldade, mas era lá que era para ele ser santo. Você é chamado para ser santo em Goiânia, no Centro-Oeste, aqui hoje. O mundo não vai melhorar, o diabo não vai se converter, mas eu e você somos chamados para aproveitar a oportunidade. E vamos parar de falar essa questão de crise, como eu falei aqui no início. Porque, gente, vamos pensar um pouquinho, as maiores igrejas do cristianismo, de 21 séculos do cristianismo, existem hoje. Eu fico bravo quando eu vejo pastores só reclamando, só dizendo que está ruim. Gente, me acompanha aqui. O maior número de músicas gravadas nos 21 séculos do cristianismo foram feitos agora. O maior número de livros publicados foram feitos agora. O maior número de livros teológicos publicados foram feitos agora. Nós nunca tivemos tanta literatura, tanta música, tantas igrejas, nunca tivemos tanta gente nos seminários, nunca enviamos tantos missionários, nunca tivemos tantas rádios cristãs, nunca tivemos tanta produção artística, nunca tivemos tantas igrejas cheias, nunca tivemos tanto envio de missionários, nunca tivemos tantas denominações, nunca tivemos tantas literaturas de criança. Como é que nós vamos dizer que vivemos no pior tempo da história? É pecado, é pecado. Nós temos problemas sim, claro, porque vai se aproximando aquele dia, as dores de parto vão se intensificando. Más notícias do mundo não podem nos pegar de surpresa, porque está tudo escrito no livro da vida. E por isso não podemos perder o foco, não podemos perder de maneira nenhuma a
a paz, a serenidade. As maiores igrejas que já existiram em 21 séculos do cristianismo, você pode pegar o avião e visitá-las hoje em qualquer lugar do mundo. As maiores igrejas que já existiram em Goiânia, existem hoje, estão com as suas portas abertas. As maiores igrejas que existiam no Brasil, você pode visitar hoje. Araçatuba nunca teve igreja tão grande quanto tem hoje. São José dos Campos nunca teve tantas igrejas como tem hoje. Goiânia nunca teve tantas igrejas como tem hoje. Agora, o mundo quer nos colocar de que está tudo em crise. Gente, o que aconteceu com a Rede Globo de televisão e com a Veja agora, não é o melhor momento deles. É o pior momento. Uma rede para fazer o que fez, colocar no seu maior... Qual é o programa que é mais caro para anunciar? Fantástico. Então, se ela coloca uma matéria daquela no seu programa mais importante, se depois, no outro dia, vai para o programa durante o dia mais importante, quer dizer que está desesperado. Não está no seu melhor momento, está no seu momento mais desafiador. A Veja, mesma coisa. O diabo está desesperado, porque sabe que já perdeu, está vivendo os seus últimos dias, ele só não sabe de quanto perdeu. E a igreja está triunfante, glória a Deus por isso. Nós não somos ingênuos, sabemos que temos defeitos, temos problemas, mas eles são proporcionais ao crescimento. Quando Jesus tinha 12, ele tinha um tesoureiro ladrão e tinha um cortador de cabeça na sua equipe pastoral. Ele tinha quase que um soldado do ISIS lá com ele, né? Bota isso em perspectiva de porcentagem. Dá o quê? Dá mais de 20%. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Você acredita, eu não acredito, que 20% dos pastores são corruptos. Eu não acredito. Que 20% desta igreja aqui vale uma nota de R$3. Eu não acredito. Eu não acredito que 20% dos pastores de Goiânia sejam ruins. Sabe o quê? É que a mídia faz reverberar de um jeito que parece mais. É que os piores, às vezes, estão na mídia. É que, às vezes, quando algum cai, a repercussão é muito grande. Quando alguém ora, jejua, dá uma oferta, dá uma primícia, ninguém fica sabendo. Então, o reino de Deus já chegou, está instalado, e a maioria de homens e mulheres que estão pagando o preço da vida cristã e estão ganhando, 55 mil pessoas tornam-se cristãos por dia no mundo. Então a igreja é relevante, sim. Agora, é claro, não existem mais igrejas como antigamente. Por quê? Porque não existem igrejas para antigamente. Mas é hora de parar de enxergar problemas e vamos enxergar oportunidades nas dificuldades. Dietrich Bonhoeffer disse o seguinte, leia comigo, está aí: a igreja só existe como igreja quando ela é relevante para os outros. Pode passar, isso. Mais uma vez, leia comigo. A igreja só existe como igreja quando ela é relevante para os outros. Também não podemos ficar aqui dentro e nos fecharmos e acharmos que não temos responsabilidades sociais, responsabilidades proféticas, responsabilidades civis, porque aí vamos pensar que somos ilha da fantasia. Isso não é verdade. No passado, gente, eu fazia assim. Foi o que eu recebi e o que eu passei. A gente ia plantar a igreja, a gente pegava alguém da equipe que não era tão bom e mandava plantar. E os melhores iam ficando só na sede. Não era assim, Fábio? E às vezes, mandava até quem estava dando problema. Eu fui perceber em São José dos Campos que a gente plantava a igreja com o que sobrava. Qual era o resultado? Igrejas com muita dificuldade. Plantamos em 6 anos 17 igrejas. Deixa eu te dar uma estatística aqui. Na minha região do Vale do Paraíba, nós temos 66 igrejas da minha denominação. Num período de tempo de 76 anos. 66 igrejas em 76 anos. Tem 3.500 pessoas nessas igrejas, Marcelo. Deste novo jeito, plantando a igreja,
com flechas inflamadas, jovens ganhos para Jesus, apaixonados, começando com uma célula. Em 6 anos, 17 igrejas, 4.000 pessoas. Então, queridos, tem algo errado no jeito de fazer. Não tem nada errado com Deus, não tem nada errado com o livro de Deus, não tem nada errado com as pessoas. Nós sabemos que o diabo é o mesmo, é o nosso inimigo, nós sabemos que a natureza carnal não vai melhorar, nós sabemos que gente é gente, mas as metodologias precisam ser revistas. Se a minha denominação leva 76 anos para plantar 66 igrejas e chega a 3.500 pessoas, a gente faz um ajuste na visão, tira a religiosidade, pega um pouco mais de agilidade e começa a plantar igrejas a partir de células, a partir de igrejas com discipulados. Você tem em 6 anos 17 igrejas com mais membros do que isso. Então, quer dizer, nós precisamos rever, precisamos reavaliar. Querido, você pode estar sinceramente fazendo uma coisa errada. Você pode estar sinceramente fazendo uma coisa errada. Não quer dizer que você é errado, quer dizer que o jeito que você está fazendo, sua forma, sua ferramenta. Boa vontade só não pode fazer uma igreja ser relevante. Boa vontade só não pode fazer uma igreja ser saudável. Um bom cristão, se ele não tiver as ferramentas certas, a visão certa, a estratégia certa, a pegada certa, ele não vai conseguir romper. Porque ao longo da vida cristã, nunca faltaram bons cristãos. Mas sabe qual é o problema do bom? É inimigo do ótimo. Precisamos mais do que isso. Igrejas evangélicas, em geral, podemos avaliar, eu quero que você escreva aí, 5 tipos de igreja evangélica, todas elas começam com R. Todas elas começam com R. Primeiro, há um grupo de igrejas que elas são retroativas. Retroativas. Igrejas que têm medo de mudança. Elas estão na contramão da história, estão tomando posturas ainda mais conservadoras, geralmente lideradas por denominações conselhos. Soube de uma denominação no Brasil que votou contra ter dança e expressões no tempo do louvor e adoração e não bater palma. Gente, isso nos dias de hoje e no Brasil, e uma denominação. Não ter dança e não ter palma. Quer dizer, pegaram um livro de Salmo e rasgaram fora. Porque no meu livro de Salmos tem dança e tem palma. No seu também tem? Tem, Marco? Então, tem igrejas retroativas, que elas até permitiam, mas agora estão voltando lá atrás. Meus irmãos, tem uma onda por aí de uns neocalvinistas dentro de igrejas que, meu Deus do céu, é um pessoal que, se Calvino tivesse aqui, estamos celebrando 500 anos da Reforma, e fôssemos conversar com ele, ele iria dizer: esses caras não são calvinistas. Porque Calvino, ele era contextualizado. Calvino pregava com ilustrações. Calvino rompeu com o sistema. Reformou tudo. Era amigo e discípulo de Lutero. Foi a cabeça pensante teológica da Reforma. Então não vem me dizer que se você é ultraconservador e está na retroativa, está indo lá para trás, que você é calvinista. Calvinista é coisa nenhuma. Você é conservador, só que não gosta de ser chamado assim. Calvinista parece que está na moda, né? Eu sou calvinista, né? Tem gente que é mais calvino do que paulino. Eu prefiro ser mais paulino, né? Mas tem igreja assim, em nome de Jesus, que nenhuma esteja aqui hoje. E se você encontrar uma igreja assim, só corre porque vai fechar. Tem outro tipo, resistentes. Igrejas resistentes. Essas resistem a todo custo realizar mudanças e estão em pleno processo de estagnação, decréscimo. Seus líderes estão cada vez mais acuados e isolados. Eles não frequentam conferência, não estão lendo livros sobre mudanças, esqueceram o princípio da reforma, a igreja reformada, sempre reformando. Então, são resistentes, estão segurando no que dá. Está segurando a juventude, está segurando a modernização do seu auditório. Mas tem outra, que são reativas, um pouco melhor. Elas já reagem, já evoluiu. Essas lidam com mudanças, o problema é que elas só lidam com mudança depois que acontece. Depois que todo mundo muda, aí elas mudam. Minha primeira festa na roça, festa
junina, Evento Ponte para ganhar pessoas para Jesus, foi há 18 anos atrás. Essa semana, esses dias agora, no mês de julho, eu soube de uma igreja que fez pela primeira vez, Marcelo. Primeira vez. Né? Então, depois de 18 anos. Mas eu lembro, a primeira que nós fizemos, gente, teve pastor que se pôs a pagar, não é mico, é um King Kong. Porque teve pastor que veio para a porta do nosso propriedade ver se as suas ovelhas iriam vir, Fábio. Eu não pagaria um King Kong desse, eu ia prestar um papel desse, gente. Ver se a minha ovelha vai numa festa na roça, uma festa junina na igreja do outro. Mas tem pastor que parece que não tem o que fazer, faz isso. Responsivas. Fazem ajuste, transições, mas só quando mudanças já acontecem. Aí sabe o que acontece, gente? Você muda, mas depois que você mudar, todo mundo mudou, aí você já está no prejuízo. Quem se adianta, governa. Quem chega na frente, bebe água, limpa. Quem se adianta, traz a cultura da novidade. Igrejas responsivas, essas já avançaram. São igrejas que fazem ajustes e transições enquanto acontecem os processos de mudança. Isso já é muito bom. Eu acredito que, não sei a sua igreja, a nossa, nós estamos aí. Somos igrejas responsivas. As mudanças nós estamos fazendo. Mas existe um quinto tipo de igreja. E eu quero ser essa, a igreja redentora. A igreja redentora. A igreja que elas são proativas em sua missão, procuram ser rápidas, tentam dirigir as mudanças, são inovadoras, ditam tendências, têm a cultura emergente como alvo. A vitalidade da igreja está na sua versatilidade. Diga comigo, a vitalidade da igreja está na sua versatilidade. A capacidade de não mudar só porque os outros mudaram, ou mudar enquanto os outros estão mudando, mas mudar na frente, antecipar, dar boas-vindas ao futuro. Que em nome de Jesus, a minha igreja, a sua igreja, esta igreja, sejam igrejas que digam hoje o boas-vindas ao amanhã que está vindo, para que ela se antecipe e ela faça os processos de ajuste e mudança. Para que a gente não perca um bem preciosíssimo que se chama tempo. A melhor definição de amor é tempo, e o melhor tempo é agora. A igreja tem que antecipar, tem que dar as boas-vindas. E esse tipo de igreja relevante, gente, guardou aí os 5 R's, que em nome de Jesus sejamos igrejas redentoras. Uma igreja redentora, relevante, ela é uma igreja que ela gosta de ser urbana. Eu tenho falado muito sobre cidades, até porque o nome da minha igreja é cidade, né? Então tem que gostar de cidade. Mas não é só cidade grande, vocês estão numa capital. Mas a cidade está no coração de Deus, gente. Está no coração de Deus. Ame as cidades. Jesus escolheu viver numa cidade. Quem já foi a Israel? Marcelo foi a Israel já. Cafarnaum está aqui embaixo. Bem em cima tem um monte chamado Arbel. Lindo monte. Daquele monte você vê toda a Galileia. Vê todo o mar da Galileia e consegue ver até sobre ele. E você já vê uma pontinha do mar grande, o mar Mediterrâneo. Jesus podia fazer uma cabana lá para ele. E assim ele ficava livre do povão, dos problemas, da luta, da sogra de Pedro doente. Ele entrava na cidade e ia dormir lá em cima no Monte Arbel. Até porque, na hora que ninguém estivesse olhando, ele podia dar uma de super-homem, né? Voar lá para cima. Mas a Bíblia não diz que ele foi para o Monte Arbel. Jesus escolheu viver no meio de uma cidade. Gente, cidade tem problema, cidade tem pobre, cidade tem ladrão, cidade tem dificuldades, cidade tem doenças, cidade tem peste. Naquele tempo não tinha esgoto, tinha doença de todo tipo, tinha piolho, tinha lepra. E onde Jesus escolheu viver? Cafarnaum, por 3 anos.
ame a cidade. A Igreja Batista Renovada de Goiânia não vai ganhar Goiânia se você virar e ficar assim: ai, que saudade do meu interior, ai, eu quero uma casinha branca de varanda lá no interior de Goiás Velho, e eu quero ir para lá porque eu quero comer aquele açúcar de melasco, eu quero ficar comendo o meu frango com piqui, e eu quero e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Come frango de piqui na cidade. Querido, você tem que estar aqui, apaixonado por isso aqui, e andar nas ruas, e orar nas ruas da cidade, e dizer: eu amo meu bairro, eu amo minha cidade, eu celebro, porque você nunca vai ganhar o que você despreza, você nunca vai estar apaixonado pelo que você rejeita. No verso 1 do texto que lemos, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente, onde? Cafarnaum. Entrado em Goiânia, entrado em Araçatuba, entrado na sua cidade, na minha cidade. Amar, profetizar, transformar cidades. Mentalidade de cidade é diferente, gente, do que de província. Interior dá uma ideia de mais acomodação. A cidade não dorme. Como nós temos que fazer? Então, sua cidade é grande ou pequena, é a sua cidade. Ame, celebre, como Jesus fez. E era cidade importante para Jesus. Ele deixou de viver em Jerusalém e foi viver naquela cidade. Tinha algo especial ali naquela cidade para ele. Uma igreja relevante, ela precisa ser urbana. Ela precisa amar a cidade. Ela precisa fazer atos proféticos na cidade, orar nas portas da cidade. Sabe o que a gente faz regularmente em São José? Caminhadas de oração. Mas quando você for fazer uma caminhada de oração aqui na cidade, não é assim não. Vai, divide, bota lá de 6 em 6, de 10 em 10, de 12 em 12, aí vai. Aí para o trânsito, todo mundo estende a mão para aquela porta, para aquela casa e diz: agora, seu endemoniado que está preso aí nessa casa, você está livre em nome de Jesus, sai agora. Não, não precisa ser com essa afetação. Você ora em silêncio, você ora em espírito, você ora em grupos, você não precisa ser afetado. O que precisa é amar, é a oração mais poderosa para uma cidade. Fazer uma caminhada de limpeza do lixo, pintar guia, fazer transformação de cidades. 2, precisa interagir com a comunidade. Verso de número 1, a parte B, o povo ouviu falar que Jesus estava onde? Em casa. Então, a igreja relevante, ela não pode ser templocêntrica. O templo é onde a gente se reúne para celebrar. E a partir daqui, nós temos que estar nas casas para as células, os pequenos grupos, o discipulado 1 a 1. Nós não podemos ficar só no templo. Nós temos que estar nas casas. Você precisa levar as pessoas na sua casa. Você precisa, no seu pequeno grupo, tire foto, poste nas redes sociais. Estou aqui com minha célula, está sendo tão gostoso. O povo ouviu falar que Jesus estava numa casa. Tudo bem, não era a casa dele, porque ele não comprou nenhuma casa, mas ele ia para as casas, ele comia nas casas, ele dormia nas casas, ele pregava nas casas, ele expulsava demônio nas casas. Ele tinha um ministério nas casas. Então, nenhuma igreja vai ser relevante se não tiver interação com a comunidade. Precisa ser gente, ter relacionamento com famílias, com casas, gerando discipulado e cura. Precisa ir dos bairros para as casas. Ali vai acontecer células, casas de paz, discipulado. Uma igreja relevante tem discipulado nas casas, abre casas de paz, tem células e planta igrejas a partir de casas. Temos 17 novas igrejas. Nenhuma começou com um salão aberto. Todas começaram em uma casa. Aí essa casa multiplicou para 2 células, para 3 células. Só depois de 3 células a gente passou a ter culto mensal nessas cidades. E assim por diante. Interação nas casas é coisa de igreja relevante. 3, precisa ser bíblica. Vivemos um tempo em que a igreja, mais do que nunca, precisa ser bíblica. Verso número 2, lê comigo. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto o quê? A porta. E o que estava acontecendo ali? Um show gospel?
Não. O que Jesus estava fazendo? Marcelo, está começando uma onda. E olha, eu acredito que ela vai pegar. Tem tanta gente decepcionado com esse negócio do mundo gospel. Curitiba, jovens mobilizados pelo Global Kingdom, colocaram 40 mil jovens sem anunciar uma atração musical. O pastor Douglas Gonçalves, filho do pastor Josué Gonçalves, fez agora a conferência Jesus Cup. 3.500 jovens, ele não anunciou uma atração. Eu estou sentindo que isso vai virar uma tendência. Vem quem vem celebrar Jesus e receber a palavra. Chegando lá, você vai ver o que tem. E se você conhece a igreja, você sabe que a sua igreja não vai botar numa roubada. Por quê, gente? Esse negócio também de vir só pelo nome, muitas vezes vem só por oba-oba. Se o que mais atrai numa igreja não for a palavra, tudo vira evento e compasso vira vento. Eu louvo a Deus, Fábio, na nossa igreja, que os dias que a igreja mais lota, Marcelo, é quando tem uma santa convocação. E não tem ninguém de fora, nem cantor, nem pregador, é uma santa convocação. Precisamos estar aqui, porque precisamos orar, precisamos ouvir uma palavra de alinhamento. Mas você pode ter certeza, é igual colocar o sinal do Batman. Aparece gente de tudo quanto é canto. E lota a galeria. Então, que esta igreja possa celebrar com grandes celebrações, com irmãos abençoados que a gente tem de louvor e adoração. Não é pecado isso, eu faço, a nossa igreja faz, é ótimo. Mas que a nossa paixão, o nosso maior centro, por ser uma igreja relevante, é ser uma igreja bíblica. Que o que nós fazemos é atrair sobretudo pela palavra. Quarto, precisa atrair doentes. A igreja, ela é um hospital espiritual, tem que atrair pessoas doentes. Todos os nossos cultos dominicais, acaba o culto, nós temos irmãos que vêm à frente para orar pelas pessoas doentes. Por quê? Irmãos, se a gente vai na igreja e a pessoa que mais precisa não tem um atendimento direcionado, tem algo errado. Vieram ali trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Aquele homem passou a ser o centro daquele lugar. Por quê? Era o que mais precisava. Nas nossas células, aprendi com o pastor Ni a cadeira do milagre. Você tem também? Tem? Cadeira do milagre. Por quê? Não é a cadeira que vai fazer o milagre, mas é a unidade, é o amor, é todo mundo colocar a mão ali naquela pessoa e dizer, nós nos importamos, isso cura, isso cura. Da mesma maneira que o louvor liberta, o amor cura. Então, que esta igreja, Marcos, não precisa ser um hospício, mas que seja um hospital. 5, precisa superar obstáculos. Precisa superar obstáculo. Eu já terminei. Quantos minutos eu tenho? 5, 10? 5. Tá? Que o Marcelo vem aí botar fogo em tudo ainda. Verso 4, não podemos levá-lo por causa da multidão, remover a cobertura. Uma coisa linda que eu acho nisso aqui é que eles tiveram uma ideia. Eles tiveram uma ideia porque eles estavam sendo otimistas, olhando para frente. Gente, é assim que a gente tem ideia. A gente não tem ideia olhando para o nosso umbigo, reclamando, pensando. Quando aqueles homens saíram da casa daquele paralítico, vamos lá, Jesus está lá, nós vamos lá. Eles não sabiam que a casa ia estar cheia, eles acharam que eles iam entrar pela porta direitinho, mas de repente, está tudo cheio, eles podiam voltar. Não deixe que uma porta fechada faça você voltar para casa com as mãos vazias. Não deixe que um não tire de você a fé. Não deixe que um lugar onde você não possa vencer um obstáculo roube de você a esperança. Nós somos o povo da esperança, nós somos uma comunidade da esperança, nós temos o livro da esperança. A nossa fé, diz Jeremias, é para uma viva esperança.
Então, olhe para cima. Aí você vai tirar o telhado e vai fazer o impossível acontecer. Criatividade, ousadia e solução vem para quem anda olhando para frente, quem eleva os seus olhos para os montes, porque é de lá que virá o seu socorro. Meu irmão, minha irmã, o seu socorro não vai vir do Palácio do Planalto lá em Brasília. Não eleva os seus olhos para o Planalto achando que vem de Brasília, que vem de mais uma bolsa, é bolsa isso, bolsa aquilo. Tenha a perspectiva de olhar para frente, olhar para cima, ter uma ideia que você vai receber, um apontamento do céu que vai mudar a sua vida, que vai trazer uma visão extraordinária sobre você. Amém? Viver pela fé é uma outra perspectiva das igrejas que de fato são relevantes, vendo a fé que eles tinham. Meus irmãos, Jesus não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes. Ele diz, e vendo a fé que eles tinham, Jesus viu 3 coisas. Ele viu a incredulidade, ele viu a fé e ele viu a generosidade. Você reparou isso no Evangelho? Jesus, e vendo a fé que eles tinham, Jesus fala isso. E vendo a incredulidade deles, Jesus amaldiçoou 3 cidades na Galileia porque viu a incredulidade. E vendo a generosidade, quando ele viu a generosidade da mulher que derramou, Maria que derramou o vaso de alabastro, da mulher que entregou as suas ofertinhas, que era tudo que ela tinha. Jesus vê generosidade, Jesus vê incredulidade e Jesus vê fé. Entenda isso. Então, gente, meus irmãos, minhas irmãs, o último que está sentado na última cadeira aqui na frente, Jesus ama todo mundo aqui igual. Não há nada que você faça para Jesus te amar mais, porque Ele não é homem para fazer acepção de pessoas. Você vai para o céu porque Ele te ama como Ele ama o mundo todo. Mas há pessoas aqui que estão chamando mais a atenção dEle por causa da sua fé, por causa da sua generosidade e por causa da sua vida com Ele, de uma maneira que Ele vê em você fé, vê em você generosidade, vem em você uma atitude positiva, diferente de fé. Então Jesus, Ele vê de maneira diferente. 7, você precisa superar a religiosidade. A igreja relevante supera isso. Porque religiosidade, gente, é espírito de orfandade. Nossa nação está... Essa esquerda brasileira, gente, intolerante, que está trazendo divisão para o nosso país, isso é tudo gritando o espírito de orfandade. Eu não tive, você também não pode ter. É um ódio. Gente, a gente vê o ódio nas redes sociais hoje. É espírito de orfandade purinho, purinho. É o mesmo espírito de orfandade que dá a maçã para Adão. É o mesmo espírito de orfandade daquele filho ilustrado na parábola do pai amoroso. Ele diz, esse aí gastou com prostitutas. O texto diz que ele gastou com prostituta? Não. Mas a religiosidade faz isso, faz ver coisa onde não tem. O texto diz que ele fez outras coisas. Que ele gastou, que ele desperdiçou. Mas não diz que ele gastou com prostituta. E o outro que nem sabe se ele gastou com prostituta já acusou. O espírito da orfandade faz isso. Mike Brodor disse que a maioria das igrejas está cuidando de crianças em nossas igrejas, mas não está desenvolvendo adultos. Sabe por quê? Olha para cá. Tem igreja evangélica hoje, no nosso país, que está jogando basquete, só não tem bola e não tem cesta. Está jogando basquete, mas não tem bola e não tem cesta. Em suma, não sabe nem o que está fazendo aqui. Precisamos superar esse espírito de religiosidade. Como diz Bill Johnson, não posso me dar o luxo de ter um pensamento em minha mente que não seja aquele que esteja na mente de Deus. Pessoas livres não podem viver juntas sem essa cultura de paternidade e honra. 8. Precisam ser integral em seus ministérios. A igreja precisa de célula, sim, mas precisa ser integral nos ministérios. Porque tem hora, nós temos uma expressão que usamos. Na célula a gente cuida fazendo. No ministério a gente faz cuidando. Precisa das duas coisas. E ora é ministério de cura e libertação, e ora é ministério de
entregar o pão, é integral. Jesus diz, o que é mais fácil? Curar o enfermo ou perdoar os pecados? Eu vou fazer os dois, tá bom? A igreja tem que fazer isso. Tem hora que a igreja vai cuidar da mente, tem hora que a gente vai cuidar do coração, tem hora que vai cuidar do corpo, e tem hora que tem que cuidar do estômago. Uma vez, um missionário lá no Nordeste falando, Jesus é o pão da vida, Jesus é o pão da vida, Jesus é o pão da vida. Aí o missionário, o rapaz está sendo evangelizado, levantou a mão e falou, senhor missionário, eu já entendi que Jesus é o pão da vida, mas o senhor podia me dizer o que é pão? Porque também não dá para evangelizar com a barriga vazia. Tem que ser integral. Ele é apostólico, é profético, é pastoral. 9, precisa ser direcionado para os de fora. Nenhuma igreja cresce focando só os de dentro. Não pode ser salvo sentado e satisfeito. Temos que continuar tendo evangelismo, ação social, marcha profética, oração, plantar a igreja. Uma igreja grande que só deixa os crentes aqui junto dá confusão. Crente tem que ser como em Jerusalém, tem que ser enviado. Tem que ser enviado. Porque senão daqui a pouco a gente está arrumando dificuldade entre nós. Quando eu cheguei em São José, a gente tinha uma banda. E mesmo assim o menino era dono da bateria. O dia que ele não vinha, não tinha louvor com banda completa. Hoje a igreja tem mais de 40 celebrações só nos domingos. E cada celebração tem que ter um pregador e tem que ter uma banda. Eu digo para vocês, seguramente, se a gente só tivesse um local de culto, a gente não tinha 40 bandas, Marcelo. Deus vai dando porque você vai distribuindo, vai abençoando. Não queira centralizar. Pastor, olha para cá. Ou você controla ou a igreja vai crescer. As duas coisas não é possível. Precisa ser direcionado por de fora, disse Jesus, para que saibam que eu tenho autoridade. Então vai, pega sua maca e vai embora. Igreja da rua e da casa. Diga comigo, da rua e da casa. E por último, uma igreja de impacto na cidade. Verso 11, se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos. E ficaram atônitos e glorificavam, porque nunca viram nada igual. Que em nome de Jesus, sejamos a igreja do século 21. Voltado para pessoas do século 21. Somos uma organização viva. Não somos um prédio, não somos uma empresa, não somos um estado emperrado, burocrático. Somos um movimento divino, uma força em movimento, liberando o fluxo do céu para transformar pessoas no templo, nas ruas e nas casas. Uma igreja de relevância, uma igreja de impacto. Eu quero morrer se não for para ser um pastor relevante que vai trazer pessoas para Jesus. Eu quero deixar de ser pastor da minha igreja se não for para a igreja batizar, enviar, recuperar pessoas, porque eu não posso ser tampa para a igreja, eu não posso ser cobertura para impedir fluxo do céu. Eu quero ser um catalisador, eu quero catalisar, eu quero que venha o fluxo do céu através da minha vida, da minha liderança, amém? Que assim seja. Somos a igreja de Deus, do povo de Deus. Então, concluo aqui, 1 Coríntios 14, verso de número 8. Se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Pode ler isso comigo? Se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Então, ficou claro o som? Eu sou um carteiro do Senhor, uma trombeta do Senhor. Então, que em nome de Jesus, esta igreja, a sua vida, a minha vida, sejamos igrejas redentoras, igrejas que, como o ministério apostólico de Jesus lá na Galileia, em Cafarnaum, decidiu viver como paradigma para nós. Porque, gente, não tem outro lugar. A igreja de Jesus em Cafarnaum, e esses princípios, por serem princípios, continuam valendo para o dia de hoje. Hoje é um novo tempo, mas os princípios permanecem, porque a palavra de Deus permanecerá para sempre. Amém? Você recebe esta palavra da fé? Que Deus abençoe a sua vida. Fica de pé. Acho que a banda vai subir, vamos cantar uma canção e na sequência o pastor Marcelo entra rasgando. Você pode celebrar o Senhor e aplaudir a sua presença, a sua palavra? Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. O ministério pode subir. Pai, queremos ser igrejas redentoras, igrejas que dão boas-vindas amanhã. Livra-nos da mesmice, livra-nos do desconforto, livra-nos da acomodação. Queremos ser uma igreja viva do Deus vivo. Empodera-nos, Espírito Santo.
dê criatividade, sonhos, visão. Recebe, Pai, a nossa vida e faça no Senhor uma igreja nova a cada dia. Receba esse louvor, receba a nossa vida e continue falando conosco através do pastor Marcelo. Tudo que o Senhor tem para nós nesta noite nós queremos receber, em nome de Jesus. Amém.